É bom estar aqui aprendendo a palavra do Senhor, não é? Eu sei que depois dessas preleções fica até difícil a gente continuar, não é? Porque nós ouvimos professores e entendidos no assunto, mas nós temos um tema, vamos nortear por esse tema. O pastor Joel podia ter continuado, porque estava bom, não é? Essa questão da manifestação do Espírito Santo em diversas etnias, né, e culturas diferentes, mas sempre norteado pela cultura do Reino de Deus, não é? E nós não podemos confundir essa questão da manifestação do Espírito com a manifestação da carne, não é, irmãos? O que a gente vê aí nesses grupos, especialmente de igrejas de cultura brasileira e muitas vezes latina, é uma manifestação carnal dentro da igreja, não é? Sensual, né, pastor? É uma sensualidade terrível, e eles querem importar uma cultura de dança para satisfazer as suas sensualidades, não é? E isso realmente nós temos que colocar limites, não é? Como bom soldado. Mas nós sabemos que o Espírito Santo... Eu fui na África, por exemplo, eu fiquei maravilhado de ver as irmãs, né, como entravam dançando, mas aquela dança espiritual, não é? Sem sensualidade, não é? Uma dança cantando, porque eles cantam balançando o corpo, é a cultura deles, a gente entende isso, mas nenhum tipo de sensualidade, não é? Porque tem igreja aí que os camaradas vão só para ver as mulheres dançando lá na frente, com as suas roupas bem transparentes, não é? E isso aí nós não aceitamos, meu pastor Joel e a nossa igreja, Assembleia de Deus, não aceitamos. Esse negócio de coreografia, manifestação coreográfica na exposição da silhueta, não é? Do corpo feminino, não é? Para promover um sensualismo dentro da igreja, isso nós não aceitamos de forma nenhuma. E quando a gente vai nessas culturas, a gente não vê isso. Embora vê eles dançando no espírito, mas não vê isso, né? Não vê essa manifestação sensual. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Eu até preferia continuar ouvindo o pastor Joel e os demais companheiros, mas vamos ver aqui sobre a unção do Espírito Santo sobre o crente para o serviço, servir a igreja. A unção do Espírito Santo sobre o crente para o serviço. Esse é o objetivo. Unção, cresma, que alguns falam crisma, mas é cresma, unção, que significa ungir com azeite. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 21. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. 2 Coríntios 2, aliás, capítulo 1, versículo 21 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, glória a Deus, para o exercício da obra do Senhor. Eu creio que quando nós recebemos um cargo ou um ministério específico na casa do Senhor para desenvolver determinada tarefa na obra do Senhor, nós recebemos uma unção específica para aquela tarefa. A gente sabe de pastores, por exemplo, leigos em termos seculares, mas que ao receber a chamada de Deus e a unção para o ministério,
receber uma unção específica para o exercício daquela função. Tirou dele a função, aquela unção também sai. Aquela unção veio exclusivamente para o exercício daquela função e ela vai permanecer nele enquanto ele estiver no exercício daquela função. Aquela sabedoria, aquele dinamismo, que alguém pensa que ele é um super-homem por fazer tanta coisa, mas na verdade ele não tem capacidade secular, humana, absolutamente nenhuma. Ele recebeu aquela unção exatamente por causa da função que está sobre os seus ombros. E a gente vê isso frequentemente, não é? De obreiros, homens que não têm, são indoutos, né? Secularmente falando, mas têm uma capacidade sobrenatural para o exercício da função, como o caso de Jeú, por exemplo, não é? Jeú estava entre os capitães e chegou lá um homem de Deus e separou ele do meio dos capitães e ele recebeu aquela unção só para aquele exercício, só para aquela função. Terminou. Uma tarefa específica, não é? O Senhor escolhe alguém, por exemplo, para a ministração do louvor na sua casa. É um escolhido. E ele administra essa área de uma maneira especial. Mas se ele terminou a sua função, também acabou. Não é? Para administrar uma igreja, por exemplo, presidir um campo, presidir líderes. É por isso que às vezes a gente fica preocupado, não é? Se tal líder, por exemplo, de grande envergadura vier faltar, meu Deus, porque esse homem trabalha com tanta habilidade, não é? Se ele faltar, o que vai ser? Quem vai substituir um homem desse? Não é? Mas ele só trabalha com essa habilidade por causa da unção para o exercício daquela função. Se ele faltar, Deus pode escolher outro e colocar sobre ele essa mesma unção para o exercício da função. Uma pessoa que não tinha habilidade nenhuma pode passar a ter essa habilidade para o exercício dessa função. Então, irmãos, a unção do Espírito de Deus sobre o crente, sobre o obreiro, para o serviço na obra de Deus, é necessária. Se não vira apenas um método, como disse o pastor Jader aqui, procurando a demanda para aplicar o serviço de marketing, não é? A gente sabe de igrejas que contratam marqueteiros para poder analisar a demanda do momento e então aplicam esse marketing e conseguem trazer o povo de uma maneira em massa. Por exemplo, tem uma igreja na Califórnia, que os irmãos conhecem, o pastor daquela igreja contratou 10 marqueteiros para fazer uma análise da demanda do povo evangélico. E entre esses marqueteiros tinha guru, tinha tudo quanto era tipo de gente, de pensador. E eles criaram um sistema de marketing. E ele aplicou esse marketing e conseguiu uma igreja rapidinho com 15 mil membros. Não é? Então, um sistema de marketing. Não é? Foge totalmente daquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Que o Senhor capacita, Ele capacita. Ele não procura capacitados. Não. Ele não procura. Veja, dos 12 apóstolos, quem é que tinha capacidade ali? Não é? No dia de Pentecoste, a pergunta daqueles que estavam em Jerusalém: não são porventura todos estes galileus? Ou seja, eles não têm capacidade para isso. Eles não são poliglotas, né? São lá da Galileia e não tem histórico na Galileia de pessoas de nível social
e secular. Não são, porventura, todos eles galileus? Como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas em que fomos nascidos? Não é? Então veja que nós temos, dentro da doutrina pentecostal, essa base para nós nos fundamentarmos. O Espírito Santo pode capacitar pessoas leigas para o exercício da função. É evidente que uma vez assumindo a posição, esse leigo tem que procurar estudar, se atualizar, não é? Mas não substituir a unção para o exercício, senão ele vai ter problemas. Ele tem que depender de Deus mesmo. Depender. Chega momentos, irmãos, que se nós não dependermos de Deus, a gente enlouquece. Não é? Acho que foi o pastor Eglai que falou, que ligou para o pastor Joel. Ele queria abrir a porta e sair correndo. Ele disse, diga a hora que você vai fazer, que eu vou sair correndo também, que eu estou do mesmo jeitinho que você. Então essa dependência não pode faltar. Embora estudando, embora preparando, embora queimando pestana, passando noites, investigando, orando, lendo, mas a dependência do Espírito Santo não pode faltar. Dependemos dele quando o povo, às vezes, algumas pessoas que nos ajudavam tanto, dá as costas e vai embora. Se nós estivermos dependendo dessas pessoas, nós enlouquecemos. Não é? É aí que entra a unção para o exercício da função e o obreiro administra isso numa capacidade que vem de Deus, não é? E o barco não afunda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, mas o que nos confirma convosco, olha, essa expressão é muito forte. O que nos confirma convosco não é o nosso diploma. Não são os nossos cursos. O que nos confirma convosco na obra de Deus em Cristo e o que nos ungiu, glória a Deus, é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós dependemos disso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Nós estamos falando sobre a unção do Espírito Santo sobre o crente, sobre o obreiro, para o exercício do seu trabalho, para o serviço na obra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2. E no versículo 20, diz assim, vós tendes a unção. Glória a Deus. Veja que santo aqui é com S maiúsculo, é do. Não é dos, é singular. Do santo. Apontando para quem? Apontando para Jesus. Não é? Vós tendes a unção de Cristo, do santo, e sabeis tudo. Veja que esta unção, irmãos, tem coisa que às vezes ficamos pensando, como é que eu consegui fazer isso? Mas é só para aquele momento mesmo. Depois você não sabe nem aonde está a ponta. Se você for fazer de novo, você não consegue fazer. E sabeis tudo. Chegou o problema, o que vai dar a capacidade para fazer é a unção do santo. Aleluia. A unção
de Cristo, a unção de Deus. Glória a Deus. Ela capacita. Eu já fiz coisa que hoje eu não dou conta de fazer mais. E já vi homens de Deus fazer coisas que eu sei que ele não tem capacidade para fazer. Não tem. Não é? Glória a Deus. E você olha e fala, mas como pode esse homem com a capacidade dessa? É a unção do santo. E sabeis tudo. Glória a Deus. O pastor dá uma resposta e resolveu um problema. Não é? Ele sabe tudo por quê? Por causa da unção. Mas não é uma capacidade natural dele. Glória a Deus. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Glória a Deus. Para o exercício do trabalho, irmãos. É só para o exercício do trabalho. Terminou? Terminou. Acabou? Acabou. Glória a Deus. A gente fica preocupado, mas é a unção que nos capacita. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor. Jesus, como nosso exemplo, foi ungido com o Espírito Santo. Ele, como nosso exemplo, como homem, a Bíblia diz que ele, como homem, não é? Então, Jesus, homem, ele teve corpo humano, natureza humana. E como nosso exemplo, ele fez tudo pela unção do Espírito Santo. Lembra do que ele disse lá em Nazaré, quando foi lhe dado o livro do profeta Isaías para ler? Quando ele entrou na sinagoga, que diz Lucas 4, que era a sua congregação. Ele costumava congregar. Jesus costumava congregar. Ele congregava, irmãos. Ele congregava. Agora, o obreiro que não congrega, não toma ceia, não vai em reunião de obreiros. O pastor dele não sabe para onde ele anda, nem onde ele vai. Não é? Mas Jesus congregava, Jesus tinha a congregação dele. Não é? E essas pessoas tiram fora o versículo de Hebreus que nos exorta a congregarmos. Congregar. Não é? Glória a Deus. Então veja que nós temos esse exemplo, Atos capítulo 30, versículo 38. Se alguém puder ler para nós ganharmos tempo, porque já estamos encerrando. Começamos, já estamos terminando. Dez 38. Por favor, me ajudem aí. Vocês que são ligeiros aí no gatilho. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré para o serviço. Homem. Ele é o nosso exemplo, nós dependemos disso. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Os irmãos sabem que todos os sábados nas sinagogas eram lido uma porção da lei e uma porção dos profetas. Era tipo uma escala de leitura, não é? A pessoa não podia escolher o texto que ia ler. Já tinha o texto escalado para ler. Exatamente naquele dia, Jesus foi no culto. E exatamente naquele dia, essa porção ia ser lida.
E exatamente naquele dia ele foi o escolhido para ler essa porção. Já imaginou? Parece uma coincidência, não é? O ministro escolhia um dos membros ativos da sinagoga para fazer a leitura. E uma porção da lei era lida, paralelamente uma porção dos profetas era lida. E aquela leitura já estava dentro de um cronograma de leitura. Ele não podia escolher o texto, não. Ele abriu o livro, encontrou o lugar que estava escrito, ou seja, já estava, aquela porção já estava dentro do cronograma de leitura sabática, todos os sábados. Vamos ver então o que ele leu? Está registrado na nossa Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Quem pode ler? Irmãos, veja que as Escrituras ela está com temas escatológicos bem entrelaçados. É impossível você ler um versículo e não vir pendurado um tema escatológico. Você lê, naturalmente vem pendurado um tema escatológico. Na nossa Bíblia, que está dividida em versículos, em capítulos, diferente dos rolos, que não tinha divisão de capítulo nem versículo, não é? Eles davam o rolo, davam a porção do rolo, e a pessoa abria e lia. Jesus teria talvez que ler todo o texto. Veja que ele leu Isaías 61, versículos 1 e 2. Só que ele para abruptamente na metade do versículo 2. E fecha o livro e entrega o livro. E se assenta. E os olhos de todos estavam fitos nele. Aí ele diz: hoje se cumpriu esta escritura diante dos seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Por que ele não continuou lendo? Porque o texto seguinte se tratava do período da grande tribulação e do período do julgamento das nações e da implantação do reino milenial. Ele parou exatamente na sua primeira vinda. Veja que os textos relacionados à vinda de Cristo estavam sempre eclipsado, estava sempre mesclado. Quando você estava lendo sobre a vinda de Cristo, ali se tratava da sua primeira vinda, da sua segunda vinda, e era um tema escatológico abrangente. E os profetas não conseguiam ver isso. É por isso que Pedro, no capítulo 1, versículo 10, diz que os profetas inquiriam em que tempo, ou em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que nele estava, apontava os sofrimentos de Cristo e a glória que se lhe havia de manifestar. Ou seja, eles não sabiam separar o sofrimento da glória, se havia um espaço de tempo. Então os textos escatológicos no Antigo Testamento estavam compostos. Hoje, estamos do lado de cá, conseguimos ver o espaço de tempo. Não é? Ele sofreu, mas ele virá em glória. Ou seja, entre a cruz e a coroa, nós temos uma mesa, que é a mesa da comunhão. Não é? Que aponta para a cruz e aponta para a coroa. Mas Jesus para abruptamente. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. E assim ele vai discorrendo e para abruptamente aqui no capítulo 61 de Isaías e versículo 2. Veja só.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu, consagrou, capacitou para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Glória a Deus. E a proclamar liberdade aos cativos. E abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Parou aqui. Por que ele não continua a leitura? O dia da vingança não chegou ainda. Vai chegar o dia da vingança. E aí vem o tema escatológico. O dia da vingança do nosso Deus, aí vem a consolar os tristes. Milênio, não é? Mas ele parou exatamente na sua primeira vinda. O que ele veio fazer. Aí ele disse, virei outra vez. Não é? E nessa segunda vinda, então vai cumprir o restante do capítulo 2. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem pela unção do Espírito Santo. Nós dependemos. Você pode estudar, você pode passar a noite cercado de livros, não é? Você pode e deve estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu leio bastante, só que eu percebo que isso não substitui a unção do Espírito Santo. Tem momentos, irmãos, que se não for ele... Eu vou só dar um testemunho aqui, vou encerrar. Nós estamos aqui nesse prédio. Nós tínhamos aqui uma pessoa que entendia de projeto, de planta, leitura, tudo, entendia de tudo. De repente, essa pessoa simplesmente nos deixou. E eu fiquei com aquele projeto ali na minha frente, sem saber o que era. O que era um BIM, o que era... Eu não sabia mais o que era nada ali. Não conhecia nada. Falei, Jesus, me ensina. Porque eu fiquei sozinho agora. Me ajuda. Glória a Deus. E aquilo que gastaríamos no mínimo 3 anos para terminar, em 7 meses nós terminamos. As barreiras que tinha dentro da prefeitura, que não conseguia, Deus foi me levando as pessoas certas, e as palavras que saíam da minha boca não eram minhas. Eram as palavras colocadas, encaixadas, e a pessoa levantava da cadeira e ia comigo lá resolver. O que é isso, irmãos? É o pastor Zé Lopes? Não é. É a unção do santo. Glória a Deus. Capacitadora. Glória a Deus. Uma palavra de um homem ungido resolve um problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, me dá a redação dessa carta, Senhor. Eu já passei noite inteira orando para Deus me dar a redação de uma carta. Me dá a redação dessa carta. O Senhor mandou escrever, mas eu não sei a redação da carta. Me dá, Senhor. E no outro dia Deus me dá a redação, as palavras colocadas, que depois eu leio a carta e falei, não creio que foi eu que escrevi isso aqui. E não foi mesmo. A unção capacitadora para o exercício da função. Se Deus te colocar numa posição, Ele te dará capacidade. Glória a Deus, glória a Deus. Terminou a função, terminou também. Acabou. Quantas pessoas que perdem o ministério se tornam um vendedor de jornal na rua? Um vendedor de banana, como eu já conheci. Era uma capacidade só. Era um gigante na obra de Deus. Perderam o ministério, perdeu a capacidade para o exercício.
E alguém olhava para ele como um gigante, em capacidade intelectual e tudo. Glória a Deus. Vós tendes a unção do santo. Glória a Deus. Então o versículo seguinte que eu citei aqui é o versículo 27 de 1 João, capítulo 2. Glória a Deus. Chegou agora o pastor Alderi Nelson. Se coloque de pé, pastor Alderi. Os irmãos querem saudá-lo com bem-vindo, que diremos a ele. Bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 27 da primeira carta de João. Nós demos o 20, que diz: vós tendes a unção do santo, não é? E sabeis tudo. Se a pessoa pensa que a partir daí ele realmente sabe tudo, não é? Ele vai entrar em problema. Sabeis tudo, no momento certo, na unção de Deus, vem a revelação. Não é? Não é uma sabedoria que chega e fica ali estacionada e a partir daí a pessoa se torna um expert em todas as áreas científicas e tudo. Não, senhor. Dependendo do apuro, da necessidade, vem a graça de Deus, a sabedoria de Deus, e passou dali, passou também. E a pessoa tenta lembrar depois e não consegue. Olha o versículo 27. E a unção, cresma, que vós recebestes dele, fica em vós, é capacitadora. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine para o exercício do ministério. Isso não quer dizer que nós não precisamos de professores, de estudar, de esmerar, de fazer a nossa parte. Mas tem determinado momento do nosso ministério que nós podemos ter o melhor teólogo do nosso lado, que ele não pode fazer nada. Ele não tem resposta para aquela situação. Não é? Aí é a hora que nós precisamos dessa unção para poder resolver aquele problema. Irmãos, eu já sentei em frente de situações que me deu vontade de sair correndo. Sim, senhor. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho resposta. Me ajuda, me socorre. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí chega a resposta que nenhum professor da terra podia te dar. Glória a Deus. Ele fecha a nossa boca, ele abre a nossa boca. Ele diz fala e não te cala, ao mesmo tempo diz cala. Fica quieto, não fala nada. Glória a Deus. É uma sabedoria espiritual que vem através da unção do santo. Esse texto não está dizendo que nós não devemos estudar sim. Devemos, temos que estudar. Mas não estudar para ser, estudar por ser. É diferente. Não é? Estudar para ser é uma coisa, estudar por ser um chamado, por ser um ungido, por ser um escolhido, não é? Para servir melhor o corpo de Cristo, não é? Agora, isso não substitui a unção. De jeito nenhum. A gente olha, por exemplo, o pastor Zé Wellington. Meu Deus do céu, como pode tanta sabedoria caber na cabeça de uns... Desculpa, pastor. De um homem de uma estatura tão pequena. Uma capacidade que a gente fala, não é possível. Deus descarregou tudo ali. Faltou esse homem e acabou. Não é? É a unção capacitadora para o exercício da função que Deus colocou ele. Glória a Deus.
É uma sabedoria que não tem lógica, irmãos. Entra em cada emaranhado e, de repente, naquela sabedoria de Deus, daqui a pouco aquele bolo de emaranhado começa a se desfazer, daqui a pouco está tudo certinho. Você fala, meu Deus, como é que aconteceu isso? Glória a Deus. Amém, irmãos? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, aletheia, essa verdade é a verdade absoluta, e é verdadeira. Aí tem outra palavra aqui que é mentira, é pseudo. Pseudo é mentira. Não é pseuda. A sabedoria que vem dele não é pseuda, enganosa, mentira. Ela é verdadeira. Glória a Deus. Quando ela vem para resolver um problema, ela resolve mesmo o problema. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? A sabedoria de Deus não é pseuda. É aletheia, verdadeira, absoluta. Glória a Deus. E como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é aletheia, verdadeira, e não é pseuda. Glória a Deus. Porque tem coisa que parece sabedoria, mas não é sabedoria, coisa nenhuma. É pseudo. É engano. Tem aparência, vestígio, mas não é sabedoria advinda da unção. Você sabe quando uma mensagem está sendo ministrada na unção, na unção verdadeira, na unção aletheia, e uma mensagem quando está sendo transmitida na pseuda. É só engano. Tem roupagem, parece, tem aparência, mas não é. Não é. Glória a Deus. Aquela mensagem revelada, que vem na hora de Deus, e alcança a necessidade do coração do ouvinte, e muda o coração dele. É verdadeira, não é pseuda. Ela produz resultado. Glória a Deus. É dessa unção que nós precisamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mensagens reveladas. Abre o texto. Você já estudou aquele texto N vezes. Você já leu, releu, já estudou, já pegou cada palavra, já foi para o dicionário. Mas chega um dia que você abre a Bíblia, irmão, e começa a brotar revelações dali, ó. E aquela revelação vai entrando dentro de você e vai te mudando você. Você fica... Tem hora que você para assim e fala, o que é isso? Com essa eu não contava. Deus te surpreende com a unção que é verdadeira e não pseuda. Oh, aleluia! Nós precisamos da unção verdadeira. Glória a Deus, aquela unção que Jesus disse, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Glória a Deus, porque me ungiu, me encharcou de azeite, cresma, me encharcou de azeite. Glória a Deus. Já termino. E é verdadeira, não é mentira. Como ela vos ensina, como ela vos ensinou. Olha o resultado dessa unção verdadeira. Como essa unção vos ensinou, assim nele. Pronto. Glória a Deus. Como ela vos ensinou, assim você permanece nele. Nele quem? O santo, do versículo 20. Amém?
Vou encerrar. Deus abençoe. Pastor Joel, pastor João Luiz. Glória a Deus, que maravilha.